Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui hoje emocionados. Estamos com um assunto assim que vai mudar o Brasil e a sua visão em carro eletrificado. Estou com meu amigo Éder, o cara é especialista, proprietário e sócio investidor no ramo de eletrificação e dos seus veículos seminovos de luxo. Vamos lá, meu amigo Éder vai apresentar pra gente como está o mercado no Brasil e em Brasília. Meu amigo Éder, é um prazer estar com você aqui, cara. Prazer. Vitão, muito obrigado por a gente estar recebendo aqui. Alto Brasília, é um prazer a gente estar no seu podcast e a gente trazer algumas clarezas aí, né? Deixar algumas coisas claras. Esse mercado que tem uma dúvida tão grande, que paira no ar, né? É bom, não é? Exatamente. O carro vende, o carro revende. Como que vai ser o futuro do carro elétrico? Como vai ser o futuro do carro híbrido, Como né? é que os carros estão chegando para mim? Estão muito acabados? Estão muito bons? Como é que tá a qualidade? E essa dúvida, né? É isso que paira no ar. E a gente está aqui para poder conversar. A gente aí, em um ano de Alto Brasília, a gente vem vivenciando muita coisa, né? Com o carro elétrico, com o carro híbrido, grandes marcas, alemãs, né? Os alemães aí vêm com marca forte. Hoje a gente tem a sueca e a Volvo também que a gente vem passando. E as chinesas aí, que hoje é uma realidade que está batendo na porta e cada vez maior, né, Vitão? Exatamente. Éder, é um prazer estar com você aqui. Eu te conheço há um tempo de outros locais que a gente trabalhou. Conheço a sua história e é muito bom ver que você se tornou um empresário referência nesse ramo em Brasília. Não só em Brasília, que você também entrega em outros estados o seu produto, que são marcas de qualidade, marcas de grandes nomes. E fala pra gente, quem é o Éder? Apresente um pouco você, como é que foi sua história até chegar onde está hoje na Alto Brasília e veículos eletrificados. Então, sempre fui um cara apaixonado pelo comércio, né? O comércio sempre bateu no meu coração. Comecei a trabalhar com carro em 2008 numa lojinha de seminovos aí. E com 6 meses fui trabalhar num dos maiores grupos do Brasil, né? Sim, sim. Então comecei como vendedor, fiquei 1 ano e pouco como vendedor, 10 anos como gerente e fiquei 4 anos aí como diretor, né? Então foi uma experiência que me trouxe a vontade de montar algo para mim. Sim. E com as dores que a gente via no mercado, de atendimento, algumas coisas, mexeu ainda mais comigo para trazer isso para Brasília, né? Sim, sim. Então trabalhei em Fiat, Volkswagen, Jeep, Kia, Grandes marcas. Bem assinatura, Ford, né? Então a gente trabalhou muito isso aí. E hoje a gente está com o Alto Brasília, um sonho já realizado, né? Concreto que a gente está entregando. Hoje eu entrego para o cliente uma experiência diferente, né? Seja num atendimento na compra do carro, a gente levanta isso para o cliente, seja no pós-venda, que hoje o grande diferencial que acaba batendo muito na porta é o pós-venda. Então, o pós-venda que traz seu cliente de volta, né? Exatamente. Então a gente sentia muito essa dor no mercado, né? E hoje a gente cuida do carro do cliente. Para você ter ideia, o cliente compra o carro na Alto Brasília, ele só vai pagar o carro e pronto. Então, ele quer fazer uma revisão, ele agenda, eu busco o carro na casa dele, levo ele na concessionária, presto uma consultoria no que ele quer, o que tem que botar no carro, o que tem que trocar, o que tem que ser feito. Então, essa consultoria a gente preza tudo isso para o cliente hoje, né? Então, o mercado necessita disso, né? De um atendimento personalizado, né? De uma atenção, né? Que todo mundo trabalha muito corrido hoje. O tempo é essencial. E o conforto também. E isso a Alto Brasília traz para o seu cliente. Exatamente, né? E a gente poder fazer isso, fazer essa análise até de orçamentos, né? Então, hoje eu vou te passar um dado de público feminino. Hoje mais de 30% das mulheres acima de 30 anos são solteiras, separadas ou viúvas, né? Então, em Brasília a gente tem um público feminino muito grande, com poder aquisitivo alto, que são perdidas, né? Não tem um homem como referência para trocar uma lâmpada em casa. Sim. E aí hoje a gente presta esse serviço principalmente para mulheres, tá? Então, elas se sentem seguras, porque uma mulher hoje quando vai numa... O homem já tem medo de ir numa oficina. Exatamente. Aí você já imagina uma mulher que não tem conhecimento algum, né, para chegar numa oficina. Preconceito ainda, será que estão falando a verdade que vão fazer? Então, é bom ter um profissional de qualidade, um profissional de nome, que possa trazer esse conforto, né? Porque, querendo ou não, tudo envolve conforto, tempo e demanda. Que o mercado para Brasília, hoje a gente começa a trabalhar bem cedo, o nosso dia é super corrido, o tempo para pausas é muito curto. Então, isso dá um diferencial, né? E isso acaba sendo um concierge, sabe? Hoje a gente não cobra nada por isso. Então, o cliente hoje, ele é um cliente Alto Brasília, ele tem esse serviço, né? E grandes empresários também que não tem, né? Eu tenho que mandar um abraço pro meu amigo Bruno aí. Bruno é um grande advogado em Brasília, tinha uma Mercedes, cara, ele pegou uma guia, essa história é bem legal de contar rapidinho. Sim, pode contar. Melhor ainda, conversando assim, isso que é legal. Arrancou um pedaço da roda do carro, ele me ligou chateado, pô, Éder, peguei uma guia, tô sem...
quebrei minha roda do carro. Bruno, qual a sua agenda? Eu tô indo para Salvador na quinta-feira. Peguei o carro no aeroporto, ele seguiu a viagem dele, na terça-feira ele retornando, eu entreguei o carro para ele com tudo resolvido. Então assim, hoje o cliente não quer estar numa oficina, não quer perder o tempo dele mexendo com o carro. E a gente trouxe isso aí para Auto Brasília, e a nossa assinatura hoje, essa personalidade, né? Esse atendimento personalizado para o cliente. Que esse atendimento personalizado faz com que você tenha clientes fiéis pro resto da vida. Né? É isso aí que vai manter nosso negócio. Exatamente. Cara, agora vamos para um assunto assim que a galera tá buscando muito. Como é que tá a compra, a revenda, a procura de veículos eletrificados de padrão intermediário, que hoje a gente não tem um padrão baixo de veículos eletrificados, é de médio para alto. Como é que tá a procura? Como é esse trabalho para você? Você tá tendo que buscar muito nas redes sociais, galera, venda o seu carro para mim, por favor. Como tá? Vitor, é uma incógnita o mercado seminovo, que todo mundo é assustado. Então, Sim. a pessoa que compra um carro híbrido ou elétrico, quando ele chega numa marca convencional, né, hoje que não tem esse poder tanto, é como uma BYD, como uma GWM, Sim. o cara fala, ó, você vai perder na hora da revenda, você vai perder na hora da revenda. Então, É todo o que mais mundo... se fala. É, exatamente. Então, tem esse paradigma aí que o negócio realmente vai ser ruim. E, para minha surpresa, para nossa surpresa, não é. Então, assim, a gente tem uma análise de mercado hoje do carro híbrido elétrico até 200 mil, é um carro que vende simples. Para você ter ideia, eu estou fazendo campanha hoje no Instagram para poder captar carro. Seja consignado, seja carro para eu comprar, eu pago hoje mais do que a concessionária. Sim. E eu consigo ter rentabilidade. Sim. E te digo mais hoje, o cliente que quer consignar o carro dele híbrido, a gente consegue ter essa rentabilidade no bolso do cliente muito maior que a concessionária vai pagar. Sim. E o detalhe, vou dar um exemplo que aconteceu com a gente ontem. Eu peguei um Dolphin Plus, eu anunciei o carro 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, tinham 2 clientes querendo o carro e um comprou. Então, assim, menos de 6, 7 horas e a gente vendeu o carro. Então, o mercado hoje de híbrido elétrico é uma realidade. Sim. O que deixa a gente assim, um pouco assustado quando a gente passa do patamar de 200 mil. Então, a gente pega algumas marcas aí. Famoso, né? Um grande amigo nosso falou, você pega o Audi e-tron aí, cara, é nítido isso aí, é um problema. Você pega a Porsche Taycan, a desvalorização, o próprio Titan, o RAM, enfim. Aí então, basicamente, a ideia é essa. O limite para ter uma desvalorização não tão grande seria carros até um pouco mais de 200 mil reais. Não passando muito disso aí, tá? Então, assim, essa experiência que a gente está vivendo do mercado híbrido elétrico, a depreciação é pequena, chega a ser menor do que o carro a combustão de grandes marcas, às vezes carro, uma depreciação menor do que um Volkswagen, menor do que um Fiat, né? E a revenda muito boa, né? Sim. Então isso aí pra gente está passando na pele e está acontecendo. Vende bem o carro. Não existe essa depreciação do carro aí que o pessoal está falando. Exatamente. Então assim, hoje a questão da desvalorização é muito mínima. Você tem uma procura porque quem tem os carros não estão querendo vender, ou quando estão querendo vender, vendem muito rápido para poder pegar um veículo um pouco mais superior. A minha dúvida é o seguinte, como é que está a dúvida de estruturação? Você está tendo muito cliente de primeiro carro elétrico, sendo seminovo? Como é que está essa demanda ainda para a nossa região? Ou não? Tem essa pessoa que está migrando, né? Tem o upgrade que a pessoa está fazendo, né? Hoje também na Auto Brasília a gente comercializa o carro 0 km também, através de algumas parcerias. Então tem o upgrade, o cara que já comprou um carro elétrico e está subindo de categoria, pegando. Então esse carro seminovo, a gente pega ele na troca. E tem a pessoa que está vindo o emergente ali do carro de 80 mil, de 50, sim, 60, e está querendo o primeiro carro elétrico híbrido, né? Sim. A gente vê um público muito grande, voltado para o carro de 100, 110 mil e 120 mil. O pessoal do Uber, né, de transporte de aplicativo, virou uma coisa, uma febre. Sim. Né? Até porque a rentabilidade é muito maior, né? Menos gasto com combustível, né? Até quando a gente olha o custo-benefício de combustível, de manutenção, né, Vitão? A gente vê que é uma coisa espetacular, né? Exatamente. Igual a gente tem um dos nossos bastidores aqui, veio de Uber, veio num veículo da BYD, 160 mil, 1 ano e 2 meses, e o cara tá satisfeito porque os cálculos são bem simples. Brincando ali, ele economizou seus 54, vamos ser razoável, 20 mil de combustível nesse meio tempo, porque 162 mil quilômetros é chão. É muita coisa. E a gente começa a ver, né, Vitor? Tinha aquele preconceito do chinês. Sim. O chinês não tem qualidade, é o parafuso do lado de fora. E com esse tanto de chinês vindo, né, a gente tem pelo menos aí 2, 3 grandes marcas já bem consolidadas, né, no país, né?
E essa chuva que vem de novas marcas aí chegando, e a gente vê carros com qualidade, a gente vê carros com acabamentos até superiores a carros de grandes marcas tradicionais, né? Então, assim, é uma coisa que veio para ficar, é fato, né? Não tem o que fazer Não mais. tem o que fazer. Eu tenho uma percepção que todas as marcas que estão chegando, vai existir um funil para isso. Eu acho que todo mundo que chegou, nem todos vão ficar, né? Então eu creio que vai ter uma seleção natural aí dos negócios para poder fazer um funil melhor. Mas é um mercado que foi muito importante a vinda de algumas marcas para cá, Sim. até para contrabalancear as grandes que tinha aí hoje, né? Que já tem muito tempo que literalmente se estacionaram no conforto, né? Ah, o mercado está razoável, eu estou tendo faturamento bom, não preciso ter um investimento tão grande. Exatamente. Porque poucas pessoas sabem, para fazer o lançamento de um carro, é milhões o projeto de um carro. Milhões. Então a gente está confortável. Aí as concessionárias, as marcas de eletrificados, marcas orientais, né, vieram para dar um susto. E estão conseguindo. E aí você pega o chinês, ele trouxe qualidade, ele trouxe bom produto, ele conseguiu trazer uma coisa formidável, que é o preço. Exatamente, porque a maioria dos produtos, do seu produto, ela mesma produz. Ela não depende de outros países ou de terceiros para poder montar o carro. Por isso que é muito mais barato. Como ela conhece o seu produto de ponta a ponta, ela consegue aumentar a garantia, porque ela sabe a durabilidade, e isso traz mais segurança, que é a questão dos carros hoje. Querendo ou não, a maioria mínimo é 5 a 8 anos de um eletrificado, independente da marca europeia, ou a Volvo, por exemplo, tem essa média. Então, isso ajuda muito o nosso mercado brasileiro. Então, a sua percepção é o seguinte, você acha que vai se manter essas vendas que você está procurando muito carro agora, até o final do ano, sua pessoa análise de anual, você acha que a partir do ano que vem, a demanda de seminovos vai ser trocada? Você que está investindo, vai abrir uma filial? Vai ser necessário abrir uma filial só para veículos eletrificados? A gente pensa nessa demanda, a gente tem essa expansão de crescimento do seminovo vindo, né? Um novo crescendo também muito à venda, a representatividade do carro novo, e vai aumentar o carro seminovo. Sim. A gente pensa muito em abrir aí uma Auto Brasília EV focada no carro elétrico e híbrido para a gente poder estar tocando o nosso negócio, tá? Sim. Hoje a gente já está começando a estruturar a nossa loja, colocando um carregador, né, nosso próprio, para a gente poder botar o negócio 100% e poder atender esse cliente, tá? Exatamente. Então, com certeza aí vem coisa nova em breve, aí um Auto Brasília EV para poder atender esse público aí. Já é um projeto que está no forno e vai acontecer, porque são carros, a artezinha está até pronta já para a gente poder soltar. Exatamente. E querendo ou não, tem que ter uma estruturação, porque a gente ainda tem muitas montadoras novas chegando no Brasil e a gente tem que se adequar ao mercado, né? Exatamente. Cada marca, a gente tem cada marca de eletrificados, assim como outras, tem veículos que estão focados somente no luxo. Mas premium, por exemplo, a gente tem um exemplo, a Zeekr, por exemplo, que os carros são mais minimalista. Então, a gente vai ter que se adequar a isso, aos EVs com requinte maior, porque a gente sabe que no mercado, pelo menos no nosso mercado, o carro está se vendendo tão rápido, que é outra coisa que eu quero até ver com você, está se vendendo tão rápido que está faltando profissionais com atenção adequada para o seu cliente. Falta a mais para tratar o seu cliente, para ter ele de volta, porque os carros estão se vendendo. Eu queria saber como é que é a sua percepção e análise de equipe em relação a isso no atendimento, porque mesmo o carro se vendendo sozinho, ele vai se estabilizar, a concorrência está aí. O que vai ser o diferencial nisso para você, no seu atendimento em geral para esse tipo de cliente de eletrificado, que é muito exigente, e lembrando que eles têm um conhecimento às vezes muito maior da gente que trabalha dentro da montadora, dentro da marca, por exemplo. E esse é o grande detalhe, Vitor. O que a gente sente lá na ponta, né? O carro elétrico, o híbrido vai ser só para geração Y, Z, a geração mais nova? Não vai. Hoje você chega a pessoas de 50, 60, ontem, inclusive esse Dolph, que eu dei o exemplo, um senhor de 83 anos comprou o carro. Então, assim, hoje o que me assusta é a expansão do tamanho do volume de venda, né? Então, a marca hoje que mais vende elétrico aí no Brasil, aí no mundo que está despontando a BYD. Sim. Em 2021, 2022, a gente tinha um planejamento de uma loja, que eu trabalhava nesse grupo, de um planejamento de vender 20, 30 carros mês. A gente está falando de uma loja que chegou a vender 500 carros, né? Eu peguei essa época. Exatamente. Então, o cara hoje vende 500 carros. Uma coisa que a gente consegue até analisar em relação ao mercado, Vitor, é o ticket médio desse carro.
Então, até no carro novo hoje, quando você vai fazer um balancete aí, a média é 168 mil de ticket médio de venda do carro elétrico híbrido hoje da BYD. Então, a gente volta a falar daquele detalhe do carro abaixo de 200 mil. Então, hoje a gente tem Seal, a gente tem o Song, Tan e Ram, mas o que vende é o de 200 mil para baixo. Né? Então, é um público hoje que conhece muito e está nessa forma que você está falando. A porteira está aberta, o cliente está chegando e o cliente está comprando. Mas nossos profissionais eles precisam se especializar cada vez mais, porque tem muita informação no carro. O carro tem muita tecnologia. Ontem eu dando uma estudada, inclusive nesse Dolphin que eu estava dando uma olhada, você consegue acessar por um aplicativo no seu celular, câmera do celular onde o carro está, né? Câmera do retrovisor para você ver o carro. E você chega em muitos vendedores que não sabem. Sim. Então, literalmente, hoje, infelizmente, o nosso mercado não está preparado para dar um atendimento personalizado para o cliente, para mostrar tudo que o carro tem. E aí você fica perdido e tem que ler, e tem que ler, e tem que ler. Às vezes até uma entrega técnica que tem que ser uma coisa muito bem explicada, deixa a desejar, o cliente sai com várias dúvidas, entendeu? Principalmente a tecnologia. Os carros hoje se atualizam diariamente. Você entrou no seu estoque com um carro com atualização de uma versão. Na hora que você vai vender já está com outra. Então, diariamente você pode ter mudanças e outras, geralmente para melhor. Layout. Muita coisa muda de lugar todo dia. E isso pode influenciar. Mas esse detalhe que você falou é o seguinte. A consultoria. Eu já vou deixar uma mexer aqui, ó, galera. A gente pode fazer uma consultoria, fechar algo bem legal aí de análise de carro eletrificado. A dica aí. Então, assim, essa questão da rede social ajuda muito. Só que a rede social no Brasil ela é muito limitada ao Brasil. Minha percepção. Os carros que a gente tem eletrificados não são ainda do Brasil. Então, a tecnologia ela é diferente. O carro que a gente recebe no Brasil é o mesmo que vai para a Europa. Só que aqui tá. O que vai para a Europa é o mesmo carro igual, mas tira um chicote. Tira uma dashcam, que é, por exemplo, essa câmera de gravação. Sim. Então, eu acho que o Brasil, as empresas que não estão dentro da concessionária, elas têm que começar um pouco a investir nessa parte justamente de consultoria. E questão de voltando ao assunto do... Como é que a equipe, ela é mais jovem? Por ser mais jovem, ela busca mais informação? Ou ela é um pouco mais centralizada? Ela saiu da concessionária e entrou no mercado já com a mente aberta para a tecnologia. Hoje o mercado seminovos. Quando você vai dar uma olhada, focado no novo, né? Quando você vai dar uma focada no novo, quando você pega essas marcas de grande volume, que você pega a BYD, você vai andar dentro das concessionárias, você vê uns vendedores mais jovens, Sim. Todos mais jovens, 20, 25, 30 anos. Quando você vai para uma marca às vezes mais premium, uma Volvo, um exemplo, você pega Sim. pessoas mais velhas, mais experientes, né? De uma forma. Então, assim, na minha percepção, essas marcas grandes chinesas de volume, elas são marcas populares, né? Sim. E infelizmente está deixando a desejar no atendimento e focando numa feira, né? De você pega, tá aqui o produto, toma aqui a sacolinha e vai seguir sua vida, né? Deixando muito a desejar. Então acho que as empresas hoje, tanto montadora quanto concessionárias, precisam aperfeiçoar os atendimentos dos vendedores, né? Tanto na parte técnica quanto na parte de abordagem com o cliente, educação, porque aquela parte de feira, balão, pipoca, o tempo todo ali, cara, acaba incomodando alguns clientes. Querendo ou não, o cliente é premium, né? O cliente é premium. Todo cliente de eletrificado é premium. É para ser, né? Não tem ou não é tratado como um prêmio. Ou não é tratado como um prêmio. Exatamente. Porque os bens são um investimento muito alto num carro. Hoje, um carro de mais de 100 mil reais, querendo ou não, você está comprando quase que um apartamento. Exatamente. E para ser, às vezes, tratado, talvez não te chamam nem pelo seu nome, entendeu? Então, essa percepção de atendimento que acho que a gente, no Brasil, como tudo, a gente precisa melhorar. Que é uma experiência, às vezes, frustrante, Sim. que deixa muito cliente aí com a mão abanando, né? Sim. Insatisfeito. Quando você vai pesquisar no site, Reclame Aqui, no Google, você sente essa temperatura aí que o cliente está insatisfeito com o atendimento. Exatamente. Qual é a sua visão nesse meio tempo? Sua visão que o nosso mercado brasileiro, eu sei que a Auto Brasília já está com esse diferencial de estar na frente. Qual a sua visão para o mercado brasileiro de seminovos? Porque sua bagagem é grande, você conhece muita gente. Elas estão preparadas? Elas vão conseguir se adequar como investimento? O investimento é alto, não é tão alto para se ter esse diferencial? Você percebe hoje? Vitor, o brasileiro ele é apaixonado por carro.
Sim. Então, de uma forma ou de outra, ele vai comprar. Se ele for bem atendido, se ele for mal atendido, ele vai comprar. Né? Então, assim, agora a fidelização para ele poder chegar e comprar no mesmo lugar, e é onde que são elas. Né? Então, se a empresa se especializar, né? Eu tive uma experiência Lexus agora, há umas 2 semanas, fui na Lexus visitar. Então, você vai comprar que são carros caros, igual a gente acabou de falar, são carros que vendem 15, 20 carros por mês, para você ver, uma marca muito grande, uma marca que a gente sabe que é uma das maiores montadoras do mundo, é coligada a ela. Sim. E você vê um lugar totalmente diferente, né? E quando volta a repetir, quando você vem para a chinesa, você vê aquele oba-oba, aquele negócio. Então, é uma experiência diferente. O cliente, o brasileiro, ele sempre vai comprar carro. Sim. O que vai mudar vai ser a porta que ele vai bater. Então, assim, eu gostaria que você desse uma dica para os clientes que querem ter o seu primeiro eletrificado, que seja seminovo. E assim, qual que está sendo a média, a quilometragem que os carros estão chegando para você passar para esses novos clientes? Mais alta, mais baixa? Qual a quilometragem média desses veículos eletrificados? Brito, muito importante você que quer comprar um carro, seja elétrico, híbrido, seja um carro a combustão, tá? Primeira coisa, qualidade do carro. Não deixe de fazer uma vistoria cautelar 100%, tá? É extremamente importante. Dali você vai ver toda a parte estrutural do carro, se o carro tem batida, se o carro tem pintura, repintura, né? Você vai dar uma olhada na parte documental do carro. Então, às vezes você está comprando um carro que estruturalmente o carro está bom, mas o antigo proprietário tinha um problema judicial, tinha um problema trabalhista. Exatamente. E aí você compra o carro, daqui a pouco tem um oficial de justiça que tem um bloqueio no seu carro. Então, a vistoria cautelar é o primeiro fato para você poder olhar do carro, né? Sim. Segundo, é a antecedência do carro. O carro foi revisado todo na concessionária, como é que está sendo isso aí? Hoje na Auto Brasil a gente está pegando muito carro na casa de 30, 40 mil quilômetros rodados, né? E todos os carros ainda revisados na concessionária. Sim. Exceto o Volvo, né? Que a gente pega um carro com uma quilometragem um pouco maior. Sim. E tem uma aceitação muito boa também. Porém, quando eu vejo o carro acima de 90, 100 mil quilômetros, existe um preconceito muito grande. E aí sim esse carro vai depreciar mais, né? Então, o que a gente acaba conversando com alguns clientes, será que o carro elétrico híbrido vai ser uma batata quente? Uhum. O carro elétrico hoje dá uma garantia na bateria de 6, 7, 8 anos. Então, o primeiro comprador comprou o carro, ficou 1 ano, 2 anos com o cliente, com o carro, não tem problema. 3, 4 anos o segundo proprietário, o quarto, quinto, e aí a gente tem que pagar para ver com esse carro daqui a 7 anos, que a gente ainda não tem essa receita do bolo. Sim. Então, hoje uma bateria é muito cara. A gente sabe que o coração do carro é uma bateria. Sim. E o que vai valer esse carro daqui a 6, 7 anos? É a incógnita que a gente tem que tem que ser respondida. Sim. Como é que vai estar o mercado de manutenção para manter aquele carro? A montadora vai conseguir reduzir um custo de uma bateria? Exemplo, você compra um Dolph hoje 120 mil. Sim. Um custo de uma bateria dessa custa 60, 70 mil uma bateria de um carro desse. Então, primeiro ano, 2 anos, segundo ano, com 6, 7 anos, quanto que vale um carro desse? Essa aí é uma pergunta que eu não sei te responder. Sim. E a gente tem que viver no mercado para poder entender. Então, daqui a 6, 7 anos, um carro que eu sei que a bateria custa 60 mil, eu vou comprar esse carro? Ou eu vou comprar um carro novo de 120 mil? Sim. Ou daqui a 6, 7 anos eu tenho uma bateria que talvez o custo seja 10 mil reais. Mais barata, porque a demanda aumentou, a quantidade de volume aumentou, o mercado melhorou e as peças estão mais baratas então também. É isso. Então, o grande medo hoje, o receio das pessoas é a batata quente. Na mão de quem ela vai bater e vai queimar. Daqui a 6, 7 anos. Mas, por enquanto, o carro de 30, 40 mil vende bem, vende super bem. E um carro elétrico com essa quilometragem é um carro zero. Não rodou nada. Não rodou nada. Mas ainda existe esse preconceito quando as pessoas olham para o carro. Um carro elétrico de 160 mil, igual a gente já viu vários casos aí, 200 mil aí, o cara não teve nem manutenção. Mas a gente ainda se prega ao carro a combustão. Do desgaste das peças da combustão. A comparação é muito grande. Exatamente. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas a gente se pega um carro com 100 mil, 200 mil, quando você pega um carro a combustão, se for um carro gasolina, flex, é um carro que você tem que trocar a embreagem, o motor também com 200 mil já foi muito rodado. Exatamente. Então, por mais que você cuide, tá chegando ao ponto de você ter uma revisão mais cara, você tem um custo maior de manutenção. E é o medo que a gente ainda também não sabe em relação ao elétrico. Sim. Então, não pode se comparar a mesma coisa. Né? Sim. A questão dos elétricos tem essa diferença e os híbridos. A maior função do carro híbrido hoje, o motor a combustão, é mais ser um gerador do que um tracionador. Tanto que os carros vêm com a função para mostrar quanto rodou no elétrico quanto no híbrido. Porque quanto mais rodou no elétrico, menos você gastou no híbrido, mais combustível você economizou, menos peças desgastou. E é um diferencial, a maioria pode perceber, carro híbrido não tem marcador de conta-giro. Porque o trabalho dele é muito diferente. Então, o carro híbrido também é um carro muito bom para o mercado dos seminovos. Avaliando sempre o elétrico e o combustão. O combustão, quanto menos rodado, de cara,
o tempo que o motor a combustão fica ligado é muito menor, um carro híbrido é muito menor que um carro a combustão. Porque um carro parado num trânsito, parado no semáforo, ele gasta mais do que um híbrido, porque às vezes o híbrido parado no semáforo está com o motor desligado, ele sai e está com o motor desligado, ele vai ligar uma rotação mais baixa só para carregar. Então, o mercado é muito bom. Eu penso o seguinte, próximos carros, não vai ser mais 100% combustão eu comprando. Eu vou querer um híbrido. Sim. Ou um 100% elétrico. Viajo muito. Um híbrido, um seminovo. Até 40, 50 mil também é um carro perfeito. Porque se você for comparar, o motor a combustão, nesse 50 mil total, geralmente ele rodou ali próximo a 50%, ou, dependendo da pessoa, que até menos de 50% do que o elétrico rodou. Então você tem um carro zero na manutenção. A manutenção está perfeita. Você faz a manutenção por tempo. A gente tem casos de cliente nosso que fala, cara, tem 3, 4 meses que eu não sei o que ir no posto de gasolina, com carro híbrido, né? Exato. Então esse é o grande detalhe. Então, quanto de economia que você gera com isso, né? Quanto de desgaste. Se o cara não tem lá, é sinal que o cara não está se desgastando com isso. Exatamente. E tem um diferencial seguinte também, a questão do combustível. Tem que usar, viu, galera? O combustível deu 2 meses no máximo, você tem que gastar esse combustível, não seja burrinha, porque estraga. Mas essa questão do carro híbrido dá um prazer de pensar no futuro, de economizar até um pouco mais e pegar um carro mais caro, pode ser até além dos 200 mil, mas um carro mais premium híbrido. Porque querendo ou não, igual você falou, a gente sabe do preconceito que tem do elétrico e do não elétrico no Brasil. Ah, eu viajo. A maioria das pessoas fala, não, mas como é que eu vou viajar? Viaja 4 vezes no ano, 2 vezes é de avião. Ou uma vez de carro só apenas. Exatamente. O que se economizou de combustível e atualmente de PVA, você já pagou o carro, mesmo que a desvalorização que agora tá ok, tá muito boa, no futuro se aumente. As pessoas têm que fazer essa conta também. Porque carro elétrico híbrido, se eu for o segundo ou terceiro dono, eu acho que mesmo assim ainda vai ser um bom investimento. Carro hoje, antigamente carro não era investimento, era necessidade, né? Hoje é um investimento com necessidade, porque você não tem desvalorização tão alta, tem um conforto, tem uma qualidade e uma durabilidade maior. Exatamente. Quando a gente pega o mercado falando de valorização e desvalorização, né? O mercado da pandemia, antes da pandemia, a pandemia teve um boom nos preços do carro, né? Então teve muita gente que comprou o carro nesse tempo de 2018, 2019, 2020, que hoje o cara não perdeu dinheiro. Eu vou te dar um exemplo, eu vendi um Jetta 2019 para um cliente 0 km, ele pagou 110 mil, eu vendi esse carro do cliente essa semana por 120, ou seja, o cara usou o carro 4 anos, 5 anos e não perdeu dinheiro. Valorizou. Pra você ter ideia, né? Então eu acho que o híbrido hoje, o elétrico, vem na mesma pegada, né? Primeiro dessa parte de depreciação, de custos que você tem com o carro, seja de manutenção, seja de combustível, seja de documentação, né? Alguns estados hoje, Brasília e mais alguns estados aí, você tem isenção do IPVA, e para o uso do carro. Então, assim, acaba sendo um investimento. Acaba sendo um investimento você não perder dinheiro. Acho que a partir do momento que você não perde dinheiro, você está ganhando. Com certeza. Uma pergunta. Qual o carro elétrico top que você quer ter no seu showroom para poder vender atualmente? Hoje eu tenho 2 carros que eu gosto muito, né? Hoje tenho 3 carros hoje. Eu tenho um Dove que eu peguei hoje e tenho mais 2 Seals. Então, eu acho são os 2 custos, benefícios que eu sou apaixonado, né? Sim. Então, eu acho assim, a performance que o Seal entrega, tanto de acabamento quanto de esportividade, né? É um carro fantástico. Mais de 500 cavalos. Mais de 500 cavalos. Então, assim, você pega um brinquedinho gostoso para você poder acelerar, né? Você dá aquela arrancada gostosa, aquele frio na barriga, né? Então, são os 2 carros que, assim, realmente eu sou apaixonado, né? Que esses 2 carros elétricos, seja o Seal ou seja o Dove, que para mim é o melhor carro do dia a dia. Sim. Então, você compra um carro de 100 mil para você rodar dentro da cidade, no dia a dia, não tem nada melhor, nada mais econômico, silencioso, aquela paz e que vale a pena. Vale a pena demais. Para finalizar, a gente está chegando mais no finalzinho aqui do nosso bate-papo, porque vocês vão ficar com dúvidas e a gente vai responder várias dúvidas agora no Instagram, depois dos episódios, tá, galera? Fica a dica. Qual que é a sua dica para a pessoa que quer investir nesse negócio de seminovo eletrificado? Qual sua principal dica? Não é para concorrência, até é dica para abrangir o nosso mercado. Para você entender, foi como eu falei, analise muito bem as marcas que estão, porque eu já tive experiência de comprar carro elétrico híbrido e vender super rápido, e eu já tive experiência de comprar carro elétrico híbrido de alguma marca e não vender. Então, o primeiro ponto é esse. Então, de vários chineses que tem hoje,
2 ou 3 você tem um mercado muito bom, outro você tem um mercado mais travado. Então, o primeiro ponto é esse. Então, tome cuidado com o que você está comprando. Sem falar da qualidade do carro, sem falar de quilometragem, essas coisas. Então, eu acho que o ponto principal, para você que pensa em investir em comprar um carro, montar uma loja de elétrico, híbrido, seja você o cliente, cuidado com o que você está comprando. Porque às vezes você está comprando gato por lebre. Exatamente. Quer comprar carro eletrificado, híbrido, quem que eles devem procurar? Auto Brasília, isso aí é fato, tá? Garanto, o melhor atendimento que você vai ter, o melhor pós-venda que você vai ter, todos os carros com qualidade. Vitor, só para fazer um mexanzinho aqui rápido, um jabazinho, Sim. A Auto Brasília tem um processo de seleção de carro muito grande, né? Hoje, nesse um ano que a gente tem aí, foram quase 400 carros vendidos e apenas 2 garantias. Pra você ter ideia, bem executados. E bem executados. Eu tenho hoje um índice menor de 1% nas garantias dos meus carros. Então, só para você ter ideia. Então, ó, quer comprar seu carro novo, seminovo, seu híbrido, seu elétrico, é na Auto Brasília. Aí é sucesso. E a gente manda para todo o Brasil. Tá onde você estiver, pode comprar que a gente vendo? manda. O Brasil inteiro. Já já ele vai atravessar os mares. Meu amigo, prazer estar aqui com você, te receber aqui, você falar todo o seu conhecimento nessa área que é muita dúvida no Brasil inteiro, não só em Brasília. Esse conteúdo vai chegar em muitos lugares e vai abrir a mente das pessoas. Então, meus parabéns por todas as suas conquistas, pelo seu trabalho, pela sua confiança e a sua qualidade entregue para os clientes, porque todo mundo é cliente todos os dias. Então, essa qualidade e a honestidade faz o diferencial. Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e vamos estar aqui mais vezes também, né? E Vitor, quero agradecer você, parabéns pelo podcast, parabéns pela sua história. Hoje você me deu uma aula também antes aqui nos bastidores, a gente estava conversando, então assim, profissional de mão cheia, conhece muito de elétrico e híbrido e assim, quem sabe aí no próximo Auto Brasília, né? Quem sabe. Galera, muito obrigado, a gente vai encerrar esse episódio. Agradecimentos. Como sempre, né? Meu amigo Eduardo da Full Click, sigam ele lá também, nos estúdios da Full Click, a gente está abrindo o nosso mercado e no podcast também. Quer ter sua marca aqui com a gente também, ter a nossa propaganda, nossa consultoria, quer conhecer um pouco mais sobre eletrificados, nos procure Eduardo, ele vai entrar em contato com vocês e a gente vai fazer toda essa negociação. Nos sigam, vamos lá pro Instagram também. Valeu, até o próximo episódio, galera. E segue aí, é de Auto Brasília e Auto Brasília, só vem. Valeu!